Eu cumpro com as minhas promessas, Kisari. É que eu fiquei empolgado com a escolha da sua sobrinha para o casamento sagrado. E que por alguns instantes eu acabei esquecendo de todo o resto. A escolha de Nadi tem alguma relação com as melhorias de que necessita? Está insinuando que a escolha de Nadi teve outros interesses que não os interesses dos deuses? Absolutamente. Até porque ajudar o templo não é ajudar a Nana. Tô errado? Era exatamente isso que eu queria ouvir. Parece que a rainha já sabia. Impossível não perceber o carinho em seus olhos toda vez que ele está presente, né? Desde a primeira vez que eu vi Terá lutando contra aqueles saqueadores, eu nunca mais fui a mesma. Mesmo ele sendo um forasteiro, um simples pastor de ovelhas. Ele salvou minha vida. Eu daria sem hesitar minha vida por ele. Eu fico muito feliz em ouvir isso, Nadi. Muito. Assim eu posso te estender minha mão. Estamos do mesmo lado. Eu vou te ajudar. Como? Primeiro, vamos evitar que se case com Ibicim. Daqui a alguns anos, quando cumprir seu sacerdócio, eu farei de tudo para que se torne esposa de Terá. Agora é tarde, grande rainha. Eu fui a escolhida para representar a Inanna no casamento sagrado. Serei obrigada a me entregar ao rei. Melhor ainda. Do que você tá falando? O que tá passando pela sua cabeça? Ai, Nadi, fique tranquila. Bom, no dia do ritual, você deve se banhar em óleos, perfumes, leites, como é de costume, subir os degraus intermináveis do zigurate para se deitar com o Ibicim. E então? O céu pode até cair sobre a terra, mas o ritual não será consumado. Acredite. De uma coisa eu não posso reclamar. Aqui tem bastante fartura e oferta. Você imagina que eu já passei, Posso imaginar. Oh. Foi ela quem jogou fora o Ereskkigal! Saiu impune e ainda foi premiada, olha lá! Agora ela vive dentro da cidade. E ainda vai trazer Malagouros pra Ur! Qual é o plano? Como pretende fazer com que o rei não se deite comigo quando a cidade inteira espera por isso? Fique tranquila, minha querida. Quanto menos souber, melhor. Por enquanto, basta fingir que está muito honrada por ter sido a escolhida. É só o que espera de mim. Que eu me comporte como se tudo fosse dar certo. Exatamente. Do resto, cuido eu. Sorria, minha querida. Você e Terá serão felizes juntos. Eu prometo. Nem sei como agradecer. Vocês tiraram a gente do sufoco. Você faria o mesmo. Não sei onde essas mulheres estão com a cabeça. Você tá grávida, podia ter se machucado. Mas você não precisava ter respondido com a mesma fúria, Danina. Está tudo bem agora, já passou. Nem deu tempo de apresentar. Essa é Yafa, minha serva e amiga. Vou pegar mais panos porque a sujeira tá grande aqui. Ai, Amate, a gente só queria ver como você estava, já que Terá está em viagem. Lamassi foi junto. Era pra gente ter vindo antes, mas como demoraram pra liberar nossa entrada? Melhor assim. Se tivessem vindo antes, não tinham salvado a gente na Rua do Comércio. É verdade. Vou fazer uma infusão de ervas pra vocês. Nada disso, mocinha. Senta aí e sossega. Agora você está aqui com minha amiga, não com minha serva. E a senhora acha que pode confiar na rainha? Eu não sei. Mas no momento em Lila é minha única chance de evitar um casamento de verdade com o rei. Só assim eu posso me casar um dia com Terá. Estamos adiantados. Vamos passar a noite aqui. Pode se lançar nessa aventura. Aproveita que ainda não tivemos nenhum problema. Tá tudo bem tranquilo mesmo. Por enquanto.
Uma coisa que eu aprendi até hoje: toda jornada reserva suas surpresas. Não vai dar banho inteirar? Por que grudou nesse estrangeiro? Olha aqui. Cadê Sr. Esquigal? Enterrou também para agradar sua nova família? Quem é você? Para me dar lição e falar dos deuses. Soldado que não fica beijando o pé de alguém que não tá nem aí pra nossa cidade. Vocês não estão numa guerra. Desculpa. Vim avisar que a Marte já começou a receber o que merece. Fale baixo, Por quê? Eu tenho orgulho do que eu fiz. mas nem todos precisam saber. Infelizmente, há pessoas poderosas na cidade que se preocupam com enterrar sua esposa. Afinal, o que foi que você aprontou? Coloquei a Marte pra correr. Mais detalhes, por favor. Ela foi recebida aqui na Rua do Comércio por uma enxurrada de frutas. Saiu toda assustada e lambuzada, coitada. Frutas? Mas só isso? Já contei do rato morto? Exaustivamente. Eu acho que eu mereço o meu pagamento. Eu acho que um jarro de trigo é um bom valor. Tô falando da minha casa. Eu não prometi nenhuma casa. Prometeu sim. Eu tenho certeza que foi Morabi que levantou essa hipótese. Dá licença. Vocês querem me passar pra trás, é isso? Com quem você pensa que está falando, hã? Me respeite. Ou vai perder muito mais que uma casa. Tem certeza que já precisam ir? Passamos uma tarde tão gostosa. Eu também gostei, mas é que já vai anoitecer. Prometam que vão vir mais vezes. Eu vou tentar descobrir como se consegue uma liberação mais rápida das duas para virem aqui. Eu agradeço. Não aguento mais aqueles soldados fazendo um monte de perguntas pra gente. Vamos. Suas amigas são muito simpáticas e corajosas. Sim. Apesar de tudo, pelo menos eu fiz algumas amizades por aqui. E você é uma delas, mulher. Mandou me chamar, senhor? Mandei. Eu quero te comunicar minha decisão. Eu não precisaria, mas eu faço isso em sua consideração. Eu agradeço muito. Após o casamento sagrado, eu vou tomar Nádia como minha esposa. Ah, se fosse eu a me deitar com o rei, eu usaria algo nessa cor. Ó, olha. Realça bem, né? Você não acha? Não que adianta usar uma cor tão linda se na hora não souber agradar o rei. Já eu saberia fazer isso muito bem. Até melhor que você, Nadi. Nadi? Chetiça disse que se sairia melhor do que você. Você não vai dizer nada? Se é o que ela diz. Acha mesmo que está preparada para representar Inanna e se deitar com Faith? Não foi escolhida por Nana? Vai duvidar do próprio Deus, Chetiça? Por favor. Temos essas madeiras, coloca essa madeira aqui e precisamos de mais madeiras para as estátuas, não se esqueça. Essas cabras vão lá para trás, para o pátio. E precisamos de mais cabras, por favor. E Bate, por favor, não se esqueça de conferir todos os animais. Claro que é. Pisari, já estão trazendo as madeiras para as estátuas. Ótimo. Estou vendo que tudo caminha bem para as festividades do Akito. Como sempre, Kisari, como sempre. Não, Ibate. Depois de tudo que os deuses fizeram por nós nos últimos tempos, o Akito desta vez tem que ser especial. O melhor. Fique tranquilo, não vai faltar nada. E o rei está pronto para cumprir o seu papel durante todo o evento. Serão 12 dias perfeitos. Tem que ser, tem que ser. Vamos impressionar os deuses e toda a população de... Onde está ele? Dessa vez não tem escapatória. O inimigo está infiltrado dentro da própria caravana de Terá.
Será que o soldado que você pagou já deu conta dele? Eu ordenei que ele... Muito boa essa sua ideia de comprar justamente soldado para nos livrar de Terá. Não foi difícil. Muita gente por aqui já odeia esse estrangeiro. O golpe virá de onde ele menos espera. Agora eu tenho que ir. Espera um tempo. Há certas coisas que não dá pra esperar. Cadê o Gurik? Deve ter de se aliviar também. Obrigada, Yafa. Tá confortável, senhora? Sim, essa barriga que não para de crescer. É um bebezão. Eu espero que Abraão não nasça antes da volta de Terá. Se é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo. O atentado terrível contra a vida de Terá, feito por Gurik, acaba não dando certo. Um dos soldados que está lá infiltrado, por conta própria, não consegue cumprir o que ele tinha prometido a si mesmo, que é acabar com a vida do pastor. E com isso, ele vai ter que enfrentar um grande problema. Esse problema vai ser que ele tem que enfrentar a caravana inteira, já que todos ficaram sabendo do que ele tentou fazer. Todos os outros soldados que estão leais a Terá vão se revoltar e querer com que Gurik pague pelo que ele fez. Mas Terá, com toda a sua calma e paciência do mundo, sempre tentando apaziguar e ajudar, não vai deixar com que ninguém faça nada com Gurik. Ninguém vai querer concordar com o pastor, já que se Gurik tentou acabar com a vida dele uma vez, pode muito bem tentar de novo. Eles ainda dizem que o soldado representa uma ameaça para todos daquela caravana. Terá então vai interceder por Gurik, perguntando o que eles sugerem fazer com o soldado, e que deixá-lo ali eles não podem, porque Gurik pode muito bem segui-los de novo. O resto da caravana fica sem saber o que fazer, e Gurik, fingindo estar arrependido, vai pedir perdão a Terá, e diz que não sabe o que deu nele para fazer isso. Terá fica meio receoso, mas acaba perdoando o soldado que parecia estar arrependido de verdade. Mas para evitar outro problema, Gurik não vai estar arrependido coisa nenhuma e vai tentar acabar com a vida do pastor mais uma vez. Ele, que já teve uma briga com Lugali, vai acabar se juntando com ele, já que os dois têm o mesmo interesse, que é acabar com a vida do pastor. No meio disso tudo, Terá vai continuar andando por terra fora para encontrar novos animais no templo. Ele vai firme com a sua caravana em cidade e de vilarejo em vilarejo, até que ele vai conseguindo o seu objetivo e vai cada vez mais prosperando com os negócios. Mas novamente, Lugali e Gurik vão começar a ficar preocupados, já que Terá está conseguindo tudo o que ele precisava. E logo eles vão voltar para Ur
sem cumprir o que deviam. Agora, aproveita e me conta, qual está sendo o seu personagem ou a sua personagem preferido nessa novela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lamassi, que não é bobo e nem nada, vai começar a perceber a aproximação de Lugali e Gurik e vai começar a desconfiar da intenção dos dois. Para proteger o seu amigo, que o ajudou tanto, ele vai conversar com Terá para alertá-lo e para tomar cuidado com Lugali, que com certeza está tramando alguma coisa. Lamassi então vai conversar com Terá e pergunta se ele está percebendo. Terá, sem saber do que ele está falando, pergunta percebendo o quê. Lamassi revela que Gurik e Lugali estão bem próximos, que Lugali também não vai muito com a cara do pastor. Terá diz que ninguém é obrigado a gostar dele. Lamassi diz que sabe disso, mas que esse não gostar pode ser o motivo para um novo atentado contra a vida dele. Terá diz que acha que Lamassi está vendo coisa onde não tem. Lamassi responde que isso está muito estranho e pergunta quem garante que Gurik realmente está arrependido e não vai mais tentar nada com Terá. Terá diz que Lamassi pode ficar tranquilo e que ele vai estar bem vigilante. Lamassi revela que ele também vai ficar de olhos bem abertos com os dois. Terá então revela que deve ser o cansaço de Lamassi, que está criando coisas na cabeça dele, e que logo mais eles estarão de volta para Ur, e assim ele vai poder descansar, rever a família. Lamassi diz que ele está cansado sim, mas que não está ficando maluco. Os dois então acabam fazendo uma emboscada, uma espécie de armadilha para tirar essa dúvida se Lugali está mesmo ou não querendo atacar Terá. Mas Lugali, que também não é bobo, já sabendo que o povo está desconfiando dele, começa a contar algumas mentiras para não ser descoberto, já que várias pessoas estão desconfiando dele. Depois de alguns dias, é comprovado que Lamassi tinha razão, até que em uma noite, Lugali, bem sorrateiro e armado, invade a tenda de Terá para mais uma vez tentar acabar com a vida do pastor. Mas na verdade, isso não vai passar de uma cilada. E ele, percebendo que foi enganado por Lamassi e Terá, vai tentar fugir da caravana. Mas ele vai acabar não conseguindo. Ao mesmo tempo de tudo isso que acontece na caravana de Terá, fora da cidade, em Ur, Nidana continua com o seu plano para se vingar de Amate. Em alguns momentos, Nidana parece estar possuída pelo ódio, enfrentando seu marido de uma forma que nunca enfrentou. Parecia que ela só estava pensando em se vingar de Amate, que já teoricamente está trazendo um mal para a cidade de Ur, ainda por aquele mesmo assunto dela ter enterrado os ícones. Mas quem vai perceber essa mudança repentina e não vai gostar nem um pouco desse ódio no coração é a sua irmã Danina. Ela ficará muito irritada ao saber da mudança de Nidana e, além disso, vai ficar com uma pulga atrás da orelha, já que Nidana está entrando e saindo livremente pela cidade, sem precisar de autorização alguma. Danina, então, tomada pela raiva de sua irmã, sempre ir contra Amate e sempre julgar a sua família por ser amiga dela, vai perder a paciência
e as duas começam a ter uma discussão no meio do acampamento. Novamente, Danina vai perguntar para Nidana como ela está conseguindo entrar e sair pela cidade. Nidana pergunta quem está entrando e saindo livremente pela cidade. Danina revela que ela está vendo com os próprios olhos que Nidana está fazendo isso. Nidana diz que acha que sua irmã está ficando louca e que ela foi na cidade só uma vez nessa semana. Danina manda ela parar de mentir e diz que sabe muito bem que Nidana está tramando mais alguma coisa para cima de Amat. Nidana, sem jeito, pergunta como assim mais alguma coisa. Danina diz que sabe muito bem que aquele ataque a Amat e a Yafa é coisa de Nidana e daquela outra moradora da cidade. Nidana, então, bem inocente, diz que Bila não teve nada a ver com esse ataque. Mas no mesmo momento, Danina diz que a sua irmã acabou de assumir a culpa. Nidana, então, com um tom de voz mais bravo, diz para sua irmã escutar bem e fala que ela só está fazendo o que os deuses fariam e que isso é o certo. Ela ainda diz que uma estrangeira não pode simplesmente chegar na cidade deles desrespeitando os deuses e, além de saírem impunes, eles são presenteados em ser moradores da cidade e ainda ganham uma casa perto do zigurate. Danina diz que Nidana não está preocupada com os deuses e que, na verdade, ela está com inveja de Amat, que está conquistando tudo que Nidana não conquistou. Nidana manda sua irmã não provocá-la, mas no mesmo momento, percebendo o clima quente das duas, a Sabi chega para apartar essa discussão, mas ele acaba deixando Nidana numa saia justa, já que ele ainda concorda com Danina. Nidana, então, vai ficar sem saída, mas não vai falar que está de aliança com Absalho, para acabar de vez com o casal Terá e Amat. Ela, então, vai inventar uma mentira maluca, dizendo que só está conquistando seu espaço na cidade para que ela possa levar a sua família para dentro dos muros, e que isso é tudo que ela sempre quis e tudo que ela deseja, e que ela tem fé que o deus Nana vai ajudar nisso. Além disso tudo, Yafa, que se comprometeu em ajudar Amat a se acostumar com as mudanças de hábito e com a nova cidade, vai explicando sobre o casamento sagrado e também sobre o ritual de humilhação que o rei vai ter que passar antes para cumprir o casamento sagrado. É claro que Amat não vai gostar nem um pouco dessa história de casamento sagrado, mas, seguindo os conselhos de Nadi, ela resolveu respeitar a cultura sem falar mal e nem dizer que aquilo é errado. Mas em seu interior, ela sabe que tudo aquilo é uma grande afronta ao verdadeiro Deus e Criador. Logo após isso, o rei Bissim já aparece irritado por tudo o que vem acontecendo com ele e por todas as brigas e afrontas que ele vem tendo com a rainha Enlila. Ele então vai se arrumando e se preparando, bem bravo e irritado, para o ritual que antecede o casamento sagrado, que é o ritual de humilhação. Esse ritual consiste em um rei passar por uma série de humilhações feitas pelo sumo sacerdote do reino. Assim, ele irá mostrar para o deus Nana que ele não se compara aos deuses, já que ele só vai representá-los no casamento sagrado,
mas que isso não passa de uma representação. No caso de Ibsin, ele será humilhado por um sumo sacerdote do próprio reino dele, que vai seguir aquele ritual à risca. Logo após esse ritual muito violento, Ibsin aparece saindo da sala, mais irritado do que estava quando chegou, e aparece com o rosto todo vermelho e marcado. Quem vai gostar de ver isso é a rainha Enlila, que vai adorar ver Ibsin todo vermelho e irritado. Ela ainda vai fazer uma coisa surpreendente e um tanto quanto errada para os deuses. Enlila vai encomendar uma coisa muito especial e curiosa para uma feiticeira que vai ajudá-la em seu plano, que ela já vem arquitetando há alguns dias juntamente com Nadi. Ela usará essa encomenda na hora certa e com a pessoa certa. Ibsin, mesmo sabendo que está chegando o momento em que ele vai conseguir o que tanto quer, fica bastante irritado, pois antes de poder se deitar com Nadi, ele vai ter que passar por um tradicional ritual de humilhação. E isso deixa ele totalmente descontente enquanto se prepara. Ibsin sabe o que o espera, mesmo sendo o homem mais poderoso da cidade de Ur, e por isso ele sofre antecipadamente. Amat fica curiosa e pergunta para Iafa como pode um rei tão poderoso ser obrigado a passar por uma situação constrangedora assim. Então Iafa explica para ela que isso faz parte de uma tradição e por isso o rei, mesmo não querendo, é obrigado a se sujeitar. Explica também que enquanto elas estão conversando, o rei Ibsin deve estar sofrendo nas mãos do sumo sacerdote. Amat fica espantada e fala que nunca viu nada assim. Fala que não consegue entender o porquê, pois de onde ela vem, tudo é bem diferente. Enquanto tudo isso acontece na cidade de Ur, Terá e sua caravana continuam em busca de seus objetivos. Ibsin fica aliviado depois que termina o ritual, mas continua irritado, volta com o rosto vermelho. As coisas saem exatamente como Terá queria, como ele planejou, e por isso começa os preparativos para voltar para a cidade de Ur. E ele fica todo orgulhoso devido aos resultados que conseguiu. Antes de continuar te contando o que vai acontecer nesse capítulo, se possível, deixe o seu joinha, diga o que você pensa ali nos comentários, inscreva-se e ative o sininho e vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo na novela Gênesis. Nidana continua achando que ela é melhor do que as outras pessoas, pois além de perturbar a vida de Amat, também anda caçando confusão com outras pessoas. Ela briga com Danina e as coisas só não ficam pior, porque a Sabia separa a briga e Nidana fica na saia justa. A rainha Enlila está disposta a fazer de tudo para evitar que o rei consiga consumar o seu plano e garante que o rei não vai se deitar com Nadi. E para se certificar que isso não vai acontecer, ela toma algumas providências. A rainha faz uma encomenda a uma feiticeira. Na cabeça do rei, tudo está saindo conforme o planejado,
E está certo que, depois de passar por toda aquela situação constrangedora, ele será recompensado ao se deitar com a Nadi. Pelo jeito ele não conhece bem a rainha que tem. Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Gênesis, vários acontecimentos importantes envolvendo Terá e sua esposa Mate ocorrerão na novela, e finalmente o público verá o avanço dos personagens. Isso porque, após um tempo fora da cidade de Ur dos Caldeus, o casal decidirá retornar, mas antes que isso ocorra, os pombinhos passarão por grandes dificuldades graças à inveja e cobiça daqueles que o cercam. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Aliás, você acha que Terá deveria expulsar Lugali de sua caravana? Ou gostou de como ele resolveu a situação com ele? Além disso, vocês acham uma boa ideia ele voltar para a cidade de Ur? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. É importante lembrar que nos últimos capítulos da novela Gênesis, um terrível acontecimento assolou a vida de Terá. Contudo, um em especial deixou o homem muito abalado, e isso se deu pela briga entre Lugali e Gurik. Os homens que nem sempre se odiaram tiveram uma terrível briga por suas divergências de pensamento e chegaram até mesmo às vias de fato. Os dois se agrediram, não apenas com palavras, mas também fisicamente. Além disso, trocaram juras de ódio. Com tudo isso, Terá tentou apartar a situação colocando panos quentes, mas tudo foi em vão. Além disso, as coisas pioraram ainda mais quando Gurik, se sentindo traído e decepcionado, perdeu totalmente a cabeça e com isso se aproximou de Terá com uma espada. No entanto, apesar de toda a confusão gerada por Gurik, ele se mostrará extremamente triste e arrependido. Dessa forma, ele pedirá desculpas para Terá por todas as dores de cabeça causadas, graças às suas ações. Sendo muito generoso e tendo um grande coração, o homem aceitará de bom grado o pedido de desculpas de Gurik, o perdoando. No entanto, colocará condições para que isso seja feito. Apesar de não gostar nem um pouco da ideia, pois Gurik é um homem orgulhoso, mesmo assim ele aceitará, visto que se sentirá um grande remorso por suas atitudes impensadas e agressivas. Todavia, as surpresas negativas não terminarão por aí. Isso porque Lugali, que tem se feito de bonzinho até o presente momento, se mostrará um verdadeiro amigo da onça, pois o homem apenas deseja o mal para Terá. Sendo assim, de forma sorrateira e armado, Lugali invadirá a tenda de Terá, pois o homem, na realidade, desde o início, busca formas de prejudicar o amigo, visto que ele está infiltrado no acampamento. Porém, o que ele não contará é que estará sendo visto e ouvido, enquanto arma seu plano maligno. Apesar de Terá ter muitos inimigos, o homem de coração puro possui muitos aliados também, uma vez que ele durante toda a sua vida buscou ajudar e ser gentil com o próximo. Dessa maneira, conquistou muitos amigos, inclusive Lamasse. Os homens possuem uma grande amizade e uma fidelidade um com o outro inigualável. Dessa forma, quando Lamasse avistar Lugali na tenda de Terá, ele sairá correndo de imediato para avisar o amigo sobre o ocorrido. Com isso, Terá irá imediatamente para sua tenda para que possa flagrar o homem. Chegando lá, irá encontrá-lo e o questionará sobre suas intenções e o porquê de estar ali. Por sua vez, Lugali ficará pasmo ao ser pego com uma boca na botija, e assim, para que não tenha seus planos descobertos ou gere maiores desconfianças, inventará uma mentira ardilosa para convencer Terá. No entanto, seu plano não funcionará tão bem assim, visto que apesar de Terá ser um homem bondoso, ele não é ingênuo. Com isso, ele ficará com a pulga atrás da orelha e com os olhos bem abertos com Lugali. Porém, não será apenas Terá que começará a observar os passos de Lugali, mas o inimigo número 1 da humanidade, Lúcifer, também estará à espreita observando e vigiando Lugali.
O maligno que deseja levar Terá para o seu lado fará de tudo para corromper o coração do homem, e para isso jogará pesado, e até mesmo usará Lugali e sua ambição para isso. Mas não será apenas Terá que sofrerá por ser alvo de inveja e manipulação. Isso pois, desde sua passagem pela cidade de Ur, não só ele como também sua esposa têm sofrido muito com os ataques. Mas agora os problemas serão bem maiores. Como se não bastasse tantos inimigos ao redor, Amat e sua inseparável amiga Yafa serão atacadas por mulheres do acampamento. Isso ocorrerá pois as mulheres se enfurecerão ao saberem que Amat e Terá ganharam novamente ídolos pagãos. Apesar de não os idolatrar, as rancorosas se enfurecerão e não irão acreditar em nenhuma palavra de defesa de Amat. Pelo contrário, as mulheres irão acusá-las e colocarão as amigas contra a parede, as deixando apavoradas. Contudo, o que mais será surpreendente nessa história toda será o comportamento de Nadi, uma vez que a sacerdotisa se revoltará com este ataque covarde que Amat e sua amiga sofrerá. Apesar da mulher estar completamente apaixonada pelo marido de Amat, ainda assim ela se comoverá com um ataque sem fundamentos que a mulher sofrerá. Deste modo, ela se oferecerá para ajudá-la e tentará dar algum suporte a ela. Porém, Amat não verá com bons olhos a preocupação da rival, uma vez que ela já notou as tentativas de aproximação da Fura-Olho para com seu marido. Além disso, ela será incisiva e dirá que não necessita de nenhuma ajuda, principalmente vinda de Nadi. O tempo na novela passará, e não será só de perrengues que viverá Amat e Terá. Isso porque o casal finalmente conseguirá prosperar na vida. Os dois lucrarão muito e conseguirão aumentar seus negócios. Dessa forma, o casal não verá mais sentido em ficar isolado no deserto. Sendo assim, tomarão a decisão de voltar para a cidade de Ur. Ao retornarem à cidade para poderem concretizar seus objetivos, Amat notará um peculiar costume acontecendo. Isso porque o rei Ibicin estará passando por um ritual de humilhação. Amat não compreenderá nada no primeiro momento, porém sua amiga e fiel escudeira Yafa contará sobre o que se trata. Amat ficará surpresa com tamanha crueldade, e não será só ela que ficará espantada com isso, pois Ibicin, o rei, sofrerá muito nas mãos do sumo sacerdote Kisari. O ritual durará horas, e em todas elas o rei lastimará as suas transgressões. Ao final do ritual pagão, Ibicin retornará irritado e com o rosto vermelho. O homem estará furioso, pois se sentirá que sua autoridade foi desafiada. Contudo, obrigado a se submeter aos caprichos da corte para não perder seus aliados ou o apoio do povo. Dessa forma, vendo seu marido com os ânimos exaltados, a rainha Enlila irá ao seu encontro para tentar acalmá-lo. Porém, seus esforços serão em vão, pois o homem estará irredutível e até mesmo pensará em expulsar o sumo sacerdote do palácio. No entanto, com o passar dos dias, a rainha conseguirá convencê-lo do contrário, para que assim as coisas permaneçam em paz. Além destes acontecimentos com os protagonistas, o capítulo de quinta-feira da novela da Rede Record desenvolverá uma parte importante da trama, pois a rainha Enlila não será a única a enfrentar problemas em seu matrimônio. Isso porque Nidana, a mulher que em um passado não tão distante entregou Terá e Amat para serem julgados por blasfêmia, agora fará da vida de seu marido um verdadeiro calvário. A mulher, que sempre foi muito ambiciosa, desejará se mudar. Sendo assim, ela dará uma prensa em seu marido para que ele ceda aos seus caprichos fúteis. Mesmo contra todas as suas vontades e odiando a ideia, o homem, por medo de perder a sua amada, fará o seu gosto. Apesar disso, Danina, a irmã de Nidana, sentirá que há algo de errado com o fato de sua irmã querer se mudar às pressas. Porém, Danina não só ficará desconfiada, como também se sentirá irritada e traída ao saber da mudança de Nidana. Isso pois, desde sempre as irmãs permaneceram unidas e agora, sem grandes explicações, Nidana deixará para trás. Contudo, os dias passarão e Danina notará o sumiço de suas joias. A mulher ficará perplexa e, a partir deste ocorrido, passará a desconfiar de sua irmã, mesmo que isso a faça ter um profundo sofrimento. Todavia, para ela não restará dúvidas quando ver um de seus anéis nas coisas de Nidana.
Com este ocorrido, Danina partirá para cima de sua irmã. As duas se enfrentarão e trocarão duras palavras. A briga será recheada de ofensas e acusações, e só terminará quando Azábia interferir na briga e separar as duas. Entretanto, Azábia sairá em defesa de Danina, e deixando assim Nidana em uma saia justa, pois as duas enfrentarão a mulher sem papas na língua. Mas e aí, pessoal? O que achou de todas essas confusões? Tá gostando da novela? Acha que foi merecido o ritual que o rei Ibicin teve que se submeter? Ou acha que foi exagero? Além disso, gostaram da forma com que a Mati tratou Nadi? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Hoje vamos falar sobre o capítulo 16 da novela Gênesis. A novela começou com Terá conversando com o ermitão, ensinando a fazer uma infusão para curar as plantas dele. O ermitão fala que está cheio de pulgas, mas que já tinha se acostumado com elas. Terá ensina então ele a usar uma erva do campo para se curar das pulgas. O ermitão fica meio desconfiado e pergunta o que ele quer em troca da ajuda. Ele diz que não quer nada em troca, que só estava passando por ali para conseguir novos animais para ele. Ele começa então a ganhar a confiança do ermitão. Depois, o sumo sacerdote se encontra com o rei para falar sobre a festa de final de ano, e o rei diz que já está preparando todas as oferendas para os deuses dele. O rei pergunta então sobre o casamento sagrado e o sumo sacerdote diz que ainda não tem a eleita, e o rei diz que Nadi o agradou muito. O rei diz que vai providenciar as melhores acomodações para Nadi, pois seu tio, o sumo sacerdote, diz que ela achou as acomodações da outra cidade melhor do que as de Ur. Aparecem então as sacerdotisas conversando sobre quem será a escolhida para dormir com o rei na noite do Ano Novo. A novela vai então para a tenda de Terá e Amate. As suas vizinhas dizem que estão impressionadas com as mudanças de Terá, mas a mãe diz que Amate é uma mulher simples, que ela tem medo de perder a atenção e o amor do marido. Aparece então o ermitão passando na pele o unguento que Terá lhe ensinou contra as pulgas, e mostra também Terá passando a infusão de ervas para limpar as pragas nas árvores. O ermitão diz o que pode fazer para recompensar Terá, e ele pede para dormir ali mais uma noite. O ermitão dá então uma gargalhada e os espiões ficam espantados com aquilo. Depois, Terá prepara um jantar para o ermitão e eles conversam sobre a vida. Terá diz que é casado e que está esperando um filho, e o ermitão diz que foi casado, mas que sua mulher morreu antes de lhe dar filhos. O ermitão agradece a Terá por tudo. Aparecem as sacerdotisas dançando para o sumo sacerdote e se preparando para a grande noite de Ano Novo. Ele e seus empregados gostam da dança das sacerdotisas, mas na hora que Nadi dança, seu tio dá um grito nela e diz que ela não está dançando para eles, e sim para Nana, o deus deles. Ele diz então para ela não fazer ele se arrepender de tê-la aceitado no templo. Ela volta a dançar e então eles começam a gostar da postura dela. A serva de Nadi diz que ela ouviu a esposa de Terá dizendo que tem medo de sua mudança. Nadi diz que isso só pode significar que a mudança de Terá já começou. Terá se despede do ermitão, que agradece muito a ele e diz que é para ele tomar cuidado, porque tem algumas pessoas perseguindo ele. Na hora que Terá está saindo, Nadi, o ermitão, chama ele e pergunta se ele ainda está interessado em encontrar um rebanho. Então, o ermitão vende as suas cabras e diz que tem um segredo de família que não quer que morra com ele, e ensina a Terá como fazer o tão famoso queijo de cabra do ermitão. Aparece então a voz de Deus repreendendo a atitude de Terá, dizendo que confiança não se rouba. A rainha então chama o sumo sacerdote e diz que não quer que Nadi seja escolhida para a cerimônia de casamento sagrado. O sumo sacerdote diz que agora está confuso, porque o rei pediu exatamente o contrário. Ele diz então que não pode fazer nada por nenhum dos pedidos e que a decisão está nas mãos do Deus deles. Aparece então Amate em sua tenda e a vizinha que encontrou os ídolos enterrados.
a vizinha leva um sacerdote ajudante do tio de Nadia e ele pergunta a Mate se ela está falando a verdade. A Mate então fala que foi ela quem enterrou. Ela diz isso para tirar a culpa de Terá. O sacerdote pergunta se ela sabe o castigo para uma desonra dessas. Os espiões dizem que Terá ganhou a confiança do ermitão Nadik e o negociante de gado fica apreensivo. Terá aparece no mato voltando com as cabras do ermitão, mas no caminho encontra os 3 espiões. E Terá diz a eles que está em uma missão do tempo e que os deuses deles ficarão furiosos se eles o atacarem. Terá manda então eles escolherem um lado e eles ficam pensativos. A discussão continua na tenda de Amat e sua vizinha tenta incriminá-la. Algumas das outras vizinhas tentam proteger Amat, mas ela diz que assume a culpa para proteger Terá. Amat então é levada pelo sacerdote. Amat começa a ser escorraçada pelas pessoas da cidade de Ur. O sacerdote diz que quem faz isso que ela fez paga com a própria vida. Ela diz que está grávida, mas o sacerdote diz que não tem nada o que fazer por ela. Os espiões resolvem ficar ao lado de Terá, e o amigo e vizinho de Terá diz que também o estava seguindo, pois percebeu que os espiões estavam atrás de Terá. Terá fala então que o ermitão o havia avisado sobre os espiões e isso o ajudou a pensar sobre como se livrar deles. Amat aparece em frente ao sumo sacerdote, que diz que irá expulsar ela e Terá da cidade para evitar que eles sejam mortos pela fúria dos deuses. Nadia chega e diz que isso é injustiça, que eles não têm culpa, pois são estrangeiros e não estão acostumados com seus hábitos. Nesse momento, um ajudante do sacerdote diz que Terá acabou de chegar com as cabras. O sumo sacerdote fala então a Terá que Amat seria punida, mas Terá diz que foi ele quem enterrou os ídolos. O sumo sacerdote então pergunta a Terá por que ele enterrou os deuses e diz que precisará expulsá-los da cidade. Nadia diz que ele conseguiu trazer as cabras e o sumo sacerdote disse que ele só poderia ser perdoado se tivesse a receita do queijo das cabras do ermitão e que isso poderia aplacar a fúria dos deuses. Aparece Terá visitando sua esposa na prisão, agradecendo por ela ter assumido a culpa por ele, e ele fala que vai fazer a receita do queijo de cabra e que tudo voltará a ser como antes e até melhor. A esposa então pergunta por que Terá enterrou os ídolos ao invés de se livrar deles de vez, e ele diz que depois explica isso a ela. Ela então fica na cela e Terá vai embora. Terá faz então a receita do queijo de cabra. Enquanto isso, sua esposa aguarda apreensiva na prisão e Nadia, também apreensiva, aguarda em seus aposentos. Terá vai visitar sua esposa na prisão e depois volta para ensinar a receita do queijo. O queijo começa a tomar forma e o sumo sacerdote vem para provar. Terá fica apreensivo e eles provam. Dizem que o queijo está bem parecido e que vão esperar que ele seja curado, mas enquanto isso, Amat continuaria presa. Terá vai visitá-la na prisão, diz a ela que ela vai sair de lá em breve e diz que queria ficar com ela, mas o sumo sacerdote não tinha permitido. Eles se abraçam e ele diz que isso tudo irá passar logo. Aparece Nadia então no meio do ritual de adoração do sumo sacerdote. Ela pergunta como ficou o sabor do queijo e o sumo sacerdote diz que ficou muito parecido, mas que precisa aguardar a cura do queijo. Diz também a Nadia para que ela deixe Terá com ele. O sumo sacerdote diz que o comportamento dela está longe do que ele esperava e que a sobrinha dele deveria ser a melhor e que ela poderia ser a escolhida para se deitar com o rei, a maior honraria que uma sacerdotisa poderia receber. O ajudante do sumo sacerdote aparece na tenda de Terá e diz que o sumo sacerdote quer falar com ele. Quando ele chega, o sumo sacerdote faz um suspense, amola a faca e a novela acaba. Agora vamos ao nosso comentário bíblico sobre o capítulo de hoje. Hoje a novela mostrou o quanto as nações da Mesopotâmia eram idólatras e o quanto elas puniam as pessoas que não adoravam seus deuses. Uma passagem clara sobre isso que nós encontramos na Bíblia Sagrada é quando o rei Nabucodonosor constrói a sua estátua e exige que todos os cidadãos da cidade da Babilônia se curvem a ela, sob pena de quem não se curvasse ser jogado na fornalha ardente. Porém, após os guardas tocarem seus instrumentos musicais,
apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram sem se curvar à estátua. O rei então os chama e manda que eles se curvem à estátua. Eles recusam. Nabucodonosor fica enfurecido e ordena que eles sejam jogados na fornalha ardente, porém aquecida 7 vezes mais. A fornalha ficou tão quente que os soldados que foram arremessá-los morreram queimados. Porém, ao atirar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, Nabucodonosor não contava com o fato de que eles adoravam ao verdadeiro Deus, ao Deus Criador de todas as coisas, ao nosso Pai Eterno Yah. E a Bíblia relata que entre os 3 apareceu mais um como o Filho do Homem, que não deixou que sequer suas roupas ficassem com cheiro de queimado. Jesus apareceu entre eles e mostrou a Nabucodonosor quem era e quem é o verdadeiro Deus vivo. Após isso, o relato bíblico diz que Nabucodonosor se curvou naquele momento ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Pai Eterno. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like e compartilhe com todos em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E se você ainda não for inscrito no canal, faça isso agora mesmo e ative o sininho para que o YouTube te envie uma notificação assim que eu postar o próximo vídeo. O atentado terrível contra a vida de Terá, feito por Guric, acaba não dando certo. Um dos soldados que está lá infiltrado, por conta própria, não consegue cumprir o que ele tinha prometido a si mesmo, que é acabar com a vida do pastor. E com isso, ele vai ter que enfrentar um grande problema. Esse problema vai ser que ele tem que enfrentar a caravana inteira, já que todos ficaram sabendo do que ele tentou fazer. Todos os outros soldados que estão leais a Terá vão se revoltar e querer com que Guric pague pelo que ele fez. Mas Terá, com toda a sua calma e paciência do mundo, sempre tentando apaziguar e ajudar, não vai deixar com que ninguém faça nada com Guric. Ninguém vai querer concordar com o pastor, já que se Guric tentou acabar com a vida dele uma vez, pode muito bem tentar de novo. Eles ainda dizem que o soldado representa uma ameaça para todos daquela caravana. Terá então vai interceder por Guric, perguntando o que eles sugerem fazer com o soldado, e que deixá-lo ali eles não podem, porque Guric pode muito bem segui-los de novo. O resto da caravana fica sem saber o que fazer, e Guric, fingindo estar arrependido, vai pedir perdão a Terá, e diz que não sabe o que deu nele para fazer isso. Terá fica meio receoso, mas acaba perdoando o soldado, que parecia estar arrependido de verdade. Mas para evitar outro problema, Guric não vai estar arrependido coisa nenhuma e vai tentar acabar com a vida do pastor mais uma vez. Ele, que já teve uma briga com Lugali, vai acabar se juntando com ele, já que os dois têm o mesmo interesse, que é acabar com a vida do pastor. No meio disso tudo, Terá vai continuar andando por terra fora para encontrar novos animais no templo. Ele vai firme com a sua caravana em cidade e de vilarejo em vilarejo, até que ele vai conseguindo o seu objetivo e vai cada vez mais prosperando com os negócios. Mas novamente, Lugali e Guric vão começar a ficar preocupados, já que Terá está conseguindo tudo o que ele precisava, e logo eles vão voltar para Ur sem cumprir o que deviam. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível,
clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual está sendo o seu personagem ou a sua personagem preferido nessa novela? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lamassi, que não é bobo e nem nada, vai começar a perceber a aproximação de Lugali e Gurik e vai começar a desconfiar da intenção dos dois. Para proteger o seu amigo, que o ajudou tanto, ele vai conversar com Terá para alertá-lo e para tomar cuidado com Lugali, que com certeza está tramando alguma coisa. Lamassi então vai conversar com Terá e pergunta se ele está percebendo. Terá, sem saber do que ele está falando, pergunta percebendo o quê. Lamassi revela que Gurik e Lugali estão bem próximos, e que Lugali também não vai muito com a cara do pastor. Terá diz que ninguém é obrigado a gostar dele. Lamassi diz que sabe disso, mas que esse não gostar pode ser o motivo para um novo atentado contra a vida dele. Terá diz que acha que Lamassi está vendo coisa onde não tem. Lamassi responde que isso está muito estranho e pergunta quem garante que Gurik realmente está arrependido e não vai mais tentar nada com Terá. Terá diz que Lamassi pode ficar tranquilo e que ele vai estar bem vigilante. Lamassi revela que ele também vai ficar de olhos bem abertos com os dois. Terá então revela que deve ser o cansaço de Lamassi, que está criando coisas na cabeça dele, e que logo mais eles estarão de volta para Ur, e assim ele vai poder descansar, rever a família. Lamassi diz que ele está cansado sim, mas que não está ficando maluco. Os dois então acabam fazendo uma emboscada, uma espécie de armadilha para tirar essa dúvida se Lugali está mesmo ou não querendo atacar Terá. Mas Lugali, que também não é bobo, já sabendo que o povo está desconfiando dele, começa a contar algumas mentiras para não ser descoberto, já que várias pessoas estão desconfiando dele. Depois de alguns dias, é comprovado que Lamassi tinha razão, até que em uma noite, Lugali, bem sorrateiro e armado, invade a tenda de Terá para mais uma vez tentar acabar com a vida do pastor. Mas na verdade, isso não vai passar de uma cilada, e ele, percebendo que foi enganado por Lamassi e Terá, vai tentar fugir da caravana, mas ele vai acabar não conseguindo. Ao mesmo tempo de tudo isso que acontece na caravana de Terá, fora da cidade, em Ur, Nidana continua com o seu plano para se vingar de Amate. Em alguns momentos, Nidana parece estar possuída pelo ódio, enfrentando seu marido de uma forma que nunca enfrentou. Parecia que ela só estava pensando em se vingar de Amate, que já teoricamente está trazendo um mal para a cidade de Ur, ainda por aquele mesmo assunto dela ter enterrado os ícones. Mas quem vai perceber essa mudança repentina e não vai gostar nem um pouco desse ódio no coração é a sua irmã Danina. Ela ficará muito irritada ao saber da mudança de Nidana e, além disso, vai ficar com uma pulga atrás da orelha, já que Nidana está entrando e saindo livremente pela cidade, sem precisar de autorização alguma.
Danina, então, tomada pela raiva de sua irmã, sempre ir contra Amat e sempre julgar a sua família por ser amiga dela, vai perder a paciência e as duas começam a ter uma discussão no meio do acampamento. Novamente, Danina vai perguntar para Nidana como ela está conseguindo entrar e sair pela cidade. Nidana pergunta quem está entrando e saindo livremente pela cidade. Danina revela que ela está vendo com os próprios olhos que Nidana está fazendo isso. Nidana diz que acha que sua irmã está ficando louca e que ela foi na cidade só uma vez nessa semana. Danina manda ela parar de mentir e diz que sabe muito bem que Nidana está tramando mais alguma coisa para cima de Amat. Nidana, sem jeito, pergunta como assim mais alguma coisa. Danina diz que sabe muito bem que aquele ataque a Amat e a Yafa é coisa de Nidana e daquela outra moradora da cidade. Nidana, então, bem inocente, diz que Bila não teve nada a ver com esse ataque. Mas no mesmo momento, Danina diz que a sua irmã acabou de assumir a culpa. Nidana, então, com um tom de voz mais bravo, diz para sua irmã escutar bem e fala que ela só está fazendo o que os deuses fariam e que isso é o certo. Ela ainda diz que uma estrangeira não pode simplesmente chegar na cidade deles desrespeitando os deuses e, além de saírem impunes, eles são presenteados em ser moradores da cidade e ainda ganham uma casa perto do zigurate. Danina diz que Nidana não está preocupada com os deuses e que, na verdade, ela está com inveja de Amat, que está conquistando tudo que Nidana não conquistou. Nidana manda sua irmã não provocá-la, mas no mesmo momento, percebendo o clima quente das duas, Asabi chega para apartar essa discussão, mas ele acaba deixando Nidana numa saia justa, já que ele ainda concorda com Danina. Nidana, então, vai ficar sem saída, mas não vai falar que está de aliança com Absalhe, para acabar de vez com o casal Terá e Amat. Ela, então, vai inventar uma mentira maluca, dizendo que só está conquistando seu espaço na cidade para que ela possa levar a sua família para dentro dos muros, e que isso é tudo que ela sempre quis e tudo que ela deseja, e que ela tem fé que o deus Nana vai ajudar nisso. Além disso tudo, Yafa, que se comprometeu em ajudar Amat a se acostumar com as mudanças de hábito e com a nova cidade, vai explicando sobre o casamento sagrado e também sobre o ritual de humilhação que o rei vai ter que passar antes para cumprir o casamento sagrado. É claro que Amat não vai gostar nem um pouco dessa história de casamento sagrado, mas, seguindo os conselhos de Nadi, ela resolveu respeitar a cultura sem falar mal